o rescaldo, o trabalho de rescaldo por parte da equipe da INDEC, por parte das equipes de serviços públicos de Campinas, neste exato momento e com imagens de recuperação também. E a gente vai fazer o Abre do Tá No Ar com você, Vinícius Buer, porque é um tempo surpreendente na tarde de ontem. Bom dia. Oi, bom dia, Júlio, bom dia para você que acompanha a programação da RFTV neste momento. É uma terça-feira de muito trabalho por aqui, viu, Júlio? E por consequência desta chuva, até que surpresa da última tarde, né, de segunda-feira. Isso porque a chuva foi rápida, mas ela foi o suficiente para causar vários transtornos, principalmente aqui para o bairro do Cambuí. Nós estamos, inclusive, em uma rua bastante conhecida, que é Antônio Lapa, e olha só, quem passa por aqui encontra um chão repleto de muitas folhas, galhos, por conta da força desse vento que também acompanhou essa chuva. Para se ter uma ideia, Júlio, a Defesa Civil divulgou que foram quase 19 milímetros de chuva neste curto intervalo, mas o suficiente para causar pelo menos 30 ocorrências oficiais. Entre elas, 21 quedas de árvores, 5 quedas de galhos, né? Quando a gente fala de galhos, são os galhos significativos, um caso de destelhamento, um alagamento, além de outras ocorrências também espalhadas por outros bairros. Mas aqui no Cambuí mesmo, de onde nós falamos ao vivo, teve inclusive registro até de granizo em alguns pontos, né? Na rua Maria Monteiro, que também é uma rua muito conhecida aqui do bairro, uma árvore caiu sobre um carro e também sobre o muro de uma residência. Nós estávamos há pouco neste ponto, conseguimos registrar o momento em que equipes que fazem a manutenção desse pós-chuvas, digamos assim, passou por lá e tirou essa árvore, que é uma árvore de grande porte e tudo mais, que só esse trabalho de retirada, né, levou pelo menos 2 horas para conseguir fazer a remoção total dessa árvore na rua Maria Monteiro. Outra queda significativa também, Júlia, aconteceu bem em frente ao Paço Municipal, né, do Palácio de Jequitibás, que é onde funciona a Prefeitura de Campinas, que uma árvore caiu na calçada e parte da pista interna da Avenida Anchieta, né, foi ocupada pelo tronco desta árvore, digamos assim. Neste momento você vê, inclusive, uma sinalização ali, justamente por conta dessa chuva da última segunda-feira. Mas apesar dos danos materiais, a única notícia boa em tudo isso, Júlia, é que não teve registro de pessoas feridas, o que por si só já é um alívio, né? Porque algumas ruas também precisaram ser bloqueadas para o trânsito, como aconteceu ali na Rua Santos Dumont e na Antônio Lapa, de onde nós falamos ao vivo neste momento, viu, Júlio? E a questão é, muitos moradores aqui se dizem preocupados por uma questão que você colocou muito bem agora no estúdio, né? Tipo, era um dia bonito, de sol forte, né? E não parecia que essa chuva estava a caminho. Mas quando ela veio ali, mais ou menos no final da tarde, ela surpreendeu, né, muita gente, porque pegou muita gente de surpresa. E quem diria, né, Júlio, que 19 milímetros, né, de água, acompanhada, é claro, com esse vento, nesse temporal, poderia provocar tantos transtornos para a população, né? Nós preparamos inclusive uma tela para que a gente possa mostrar aí quais são as principais ocorrências, os bairros mais afetados. Então vamos compartilhar com o nosso público aqui. Como eu bem disse, né, logo menos são 30 ocorrências de árvores, foram 21 quedas de galhos, 5 quedas registradas, um caso de destelhamento, outro de alagamento. Agora, quando a gente fala sobre regiões, a região leste, que é de onde nós falamos ao vivo, foi a mais afetada, com 16 ocorrências. A região sul, 9 ocorrências, já na sudoeste, 1 ocorrência. Os bairros mais afetados, né? O Cambuí lidera com 9 ocorrências e depois Jardim São José e Jardim São Fernando, né, na região sul, com 5 ocorrências em cada um destes bairros, Júlio. Mas o que a gente sempre reforça aqui, a pedido da Defesa Civil, quando acontece um temporal como esse,
quem consegue, obviamente, precisa evitar alguns pontos onde tem muitas árvores, onde podem acontecer essas ocorrências, porque olha só, vou até mostrar aqui para vocês, porque muitas vezes a gente fala dos perigos relacionados à queda total da árvore, mas alguns galhos, eles podem machucar, como esse daqui, ó, deixa eu pegar esse daqui para mostrar para vocês. Ele não é muito pesado, Júlio, mas ele, ó, praticamente daqui no meu tamanho. Então uma pessoa que está passando, né, se tem essa queda, imagina só, atinge uma pessoa, né, e a pessoa pode acabar aí ferida. Outros galhos, olha esse daqui, ó, ele é um pouco mais forte, isso aqui se cai na cabeça, por exemplo, Júlio, olha a situação, né, que acaba provocando ali um ferimento. E aqui o principal cenário da Antônio Lapa é isso mesmo, ó, galhos, mais galhos, isso porque agora há pouco, ó, tem esse daqui também, isso porque agora há pouco, Júlio, um caminhão do responsável pela remoção desses galhos das principais árvores acabou de passar ali na rua Bandeirantes, né, para fazer uma remoção também de um tronco ali maior que estava prejudicando e que se cai, né, numa pessoa pode causar um ferimento ainda maior, mas este é o cenário hoje, né, principalmente do Cambuí, nesse dia pós-chuva, digamos assim, e então a gente sempre reforça também a importância de ficar atento também à questão desses alertas relacionados à Defesa Civil, quando tem uma previsão ali de chuva que pode causar transtornos. A Defesa Civil do Estado já começou a enviar as notificações por mensagens de celular e muitas vezes as pessoas acabam desacreditando nessa questão, porque recebe às vezes um alerta para uma região e às vezes essa chuva ela vem isolada em apenas uma ou outra cidade, mas sempre que tem esse alerta a gente precisa redobrar os cuidados, viu, Júlio? Aqui deixa um rastro, né? Coloca aí de novo a imagem de Maria Monteiro pra gente, ó, que é exatamente o ponto que o Vini falou que da retirada e dos serviços, né, que a prefeitura está realizando agora. Porque você imagina, se naquela tela que a gente passou, né, e inclusive muito bem feito pela nossa equipe de edição, a gente teve 30 ocorrências. Ah, mas 30 queda de árvore? Não, entre essas ocorrências, nós tivemos um alagamento, nós tivemos também, né, um destelhamento, e aí quedas de árvores e galhos. Então, dentre essas quedas de árvores e galhos, em região do Cambuí e em outras regiões de Campinas, nós tivemos também esse índice total, que faz parte desses registros agora, ó, muito bem mesclado, inclusive, pela nossa equipe do Switcher. Então, o que acontece? Né, o trabalho de remoção acontece ainda, há muitos registros e por conta desses registros, por consequência, as equipes precisam de um deslocamento. Hoje ainda é mais fácil porque nós estamos, digamos, em ponto facultativo. Então a locomoção, os locais como já estão identificados são mais fáceis para que as equipes cheguem e façam o trabalho de rescaldo dessa chuva até agora o período da tarde. Eu acredito que até umas 15 horas, até umas 3 da tarde, tudo que foi registrado em tela para você, dentre essas 30 ocorrências, sejam restabelecidos inclusive pela equipe dos serviços públicos da Prefeitura de Campinas, nesse trabalho então de remoção de galhos e árvores. Mas olha aí, ó, a imagem é assustadora porque esse veículo branco, ele foi danificado, né, por essa queda de árvore. E aí entra a questão do seguro também, ó, esse outro veículo mais escuro também. Então entra a questão do seguro, que muito seguro cobre eventos naturais e aí você precisa ficar de olho nas apólices, viu? Você que mora em Campinas, você que já está, né, calejado com essa história de queda de árvore, de temporais, estragos, quando você vai fazer a apólice de seguro do seu veículo, você já vê essa questão climatológica, viu? Porque às vezes na apólice não tem nada discriminado e que se houver um evento natural como esse, de temporal repentino, de alagamentos, de quedas de árvores, pode ser que na tua apólice não esteja isso discriminado e você precise, por exemplo, de um seguro e não cobre. Aí você vai ver com o seguro, aí o pessoal do seguro vai falar assim para você, não, mas não cobre eventos naturais. Mas como não cobre? Eu não fiz o seguro? Fez, mas não está escrito, não está discriminado na apólice. Então você precisa ficar esperto, porque senão, ó, essa danificação do veículo parece que não foi nada, né? Mas, ó, amassou o capô, riscou o carro. E esse carro aí, gente, pra você consertar esse veículo, pra você trocar as coisas,
vai pelo menos uns 15, 20K ali, se for trocar tudo que danificou, se for deixar o carro zeradinho de novo. O outro carro mais escuro, mesma coisa. Então é outra observação também que a gente precisa fazer. Você percorreu por vários bairros, várias ruas de Campinas, Vini. Acho que da região que você percorreu, a mais afetada foi aí a região do Cambuí, como mostra a estatística própria da prefeitura, né? Com certeza, é o bairro mais afetado e, por consequência, a região também mais afetada. E uma observação que eu quero registrar aqui é que é muito dinâmica também a rotina desses funcionários que estão responsáveis pela remoção. Nós paramos na rua Maria Monteiro, né? Nós temos inclusive a imagem deste momento. Nós contamos ali 5 funcionários fazendo a remoção desta árvore. Eu perguntei para eles, né, quanto tempo eles levaram para fazer a remoção completa. Eles comentaram que estavam ali desde o início da manhã para retirar essa árvore dessa que é uma das principais ruas do Cambuí, e naquele momento eles estavam finalizando o serviço. Por isso que nós estamos andando por várias ruas aqui, porque às vezes a gente para que nem aqui na Antônio Lapa. Nós tínhamos ali no cruzamento com a Rua Bandeirantes uma equipe completa também com 4 funcionários, um caminhão daqueles próprios para poder receber todo esse material de retirada, né, tipo galhos, folhas e tudo mais. E aí eles finalizaram aqui, tiraram pelo menos os troncos maiores, os galhos maiores, e já começam a se dirigir para outras ruas aqui do Cambuí, Júlio, de acordo com a urgência. E aí, depois, provavelmente, eles voltam para as mesmas ruas por onde eles passaram, obviamente, para recolher aí os galhos menores, porque, né, a movimentação de moradores por aqui, ela só está mais tranquila por se tratar de uma terça-feira de carnaval, né? Mas os moradores que nós conversamos se mostraram ali mais assustados, né, com a possibilidade de novas chuvas acontecerem, né, provocarem mais transtornos, mas é também um reflexo dessas mudanças climáticas, né, Júlio, que elas vêm, uma chuva que parece inofensiva, muito rápida, né, às vezes ela acompanhada aí com ventos fortes, essas rajadas e tudo mais, provocam os transtornos que nós compartilhamos com o nosso público ao vivo hoje na RFTV, Júlio. Com certeza, Vini. A gente vê ainda algum rescaldo, né? Esses galhos que não são prejudiciais para os veículos estacionarem, apenas para as pessoas que passam na rua, para as pessoas que tentam atravessar, isso vai atrapalhar, né? Aí na região do Cambuí, também os idosos, por exemplo, que tentam andar na calçada, esses galhos vão atrapalhar, é um risco de queda e que a gente precisa ressaltar aqui, mas pelo visto, né, ao que a gente entende, haverá ainda um trabalho de varredura, né? Não vai deixar esses galhos ali porque realmente oferece risco para a população que precisa passar pelo local. Então nós temos aí um cenário ainda, né, para quem passa em Campinas do nada e vem de outra cidade, fala, ué, mas o que aconteceu por aqui? Porque na minha cidade não choveu, né? Inclusive, você chegou, Vini, a presenciar, você estava na região, você estava em alguma região de Campinas que foi afetada pela chuva, você chegou a flagrar esse rápido temporal que acabou passando pela cidade? Oi, Júlio, ótima pergunta, porque o que aconteceu comigo provavelmente aconteceu com muitos dos nossos telespectadores. Eu estava em um bairro localizado na zona rural, né, um bairro que eu estava em uma comemoração, né, de uma filha de uma amiga minha, e eu recebi o alerta da Defesa Civil e assim, estava um dia bonito, né, era uma festa com piscina, sol forte e tudo mais, algumas pessoas até aproveitando a piscina, e aí eu olhei esse alerta da Defesa Civil e pensei assim, olha, será que a chuva vai chegar aqui? Porque dava para ver que mais ou menos na região leste já estava um tempo mais carregado, a chuva já estava a caminho, mas no bairro ali onde eu estava, na região da zona rural, não caiu uma gota, viu, Júlio? Então as pessoas, né, acredito que estavam mais nas zonas rurais, digamos assim, ou em cidades vizinhas, nem perceberam essa chuva e por consequência todos esses estragos, né, que foram causados na região leste de Campinas. Com certeza. Foi o que aconteceu. Por isso que, na verdade, se em outra cidade a gente não sentiu efeito, o próprio morador de Campinas não sentiu efeito, para a gente que estava em outra cidade,
menos ainda. Porque em Americana, por exemplo, a gente estava com um sol insuportável, um calor insuportável. Jamais imaginaria naquela circunstância que o temporal ia chegar dessa forma em Campinas e ia devastar determinados bairros em termos de vento forte, de chuva rápida e principalmente de queda de árvore, alagamento, destelhamento, né? Tem agência bancária que foi destelhada aqui em Campinas exatamente por causa desse temporal. Então a gente tem um cenário bastante preocupante em algumas regiões da cidade. Isso faz com que a gente fique em alerta também, né? Eu quero te agradecer, Vini, por ter percorrer aí alguns pontos importantes de Campinas para trazer essas informações, né? E o trabalho, pelo que você pôde observar da parte da prefeitura, só para a gente fechar, eles vão para outros pontos também continuar esse trabalho de rescaldo depois do temporal, né? Com certeza. Eles vão também e nós também vamos continuar aqui no Cambuí, nessas ruas centrais aqui, porque as ruas mais castigadas são justamente as mais conhecidas aqui do bairro. Nós vamos continuar acompanhando, mas a gente percebe ali uma proatividade desses servidores ali, os funcionários, não sei se são ligados à Secretaria de Serviços Públicos ou empresas terceirizadas, mas a gente percebe eles estão muito ágeis para tentar tirar, né, tudo que sobrou, digamos assim, desta chuva para que a vida volte ao normal, principalmente a partir de amanhã, quarta-feira, que muitas vezes que a maioria das pessoas retomam as suas atividades, o trabalho em si. Então, a gente percebe que eles estão com uma agenda bastante dinâmica aqui no bairro e aí nós também vamos continuar acompanhando aqui, Júlio, esse trabalho de remoção. Perfeito. Obrigado, Vini, pelas informações. Agradeço também ao Marcos Gatti pelas imagens. Nossa equipe nas ruas acompanhando também todo o trabalho de rescaldo e de informação desse temporal. Eu trago, Vinícius, daqui a pouquinho com mais detalhes da nossa região.